Graças a Deus. Boa noite, povo de Deus. Mas está fraco, pode ser melhor. Boa noite, povo de Deus. Que a paz do Senhor seja com todos, amém? Você crê que nessa noite Deus tem bênção para a sua vida? Já cumprimenta essa pessoa que está do seu lado, essa pessoa bonita, esse teu irmão, essa tua irmã. Cumprimenta essa pessoa, dê a paz do Senhor Jesus. Para essa pessoa que está aí à tua direita, para essa pessoa que está à tua esquerda, para essa pessoa que está atrás de você, para essa pessoa que está aí à tua frente, cumprimenta mesmo. E se você não conhecer essa pessoa, melhor ainda, porque aí você já tem ali a oportunidade de conhecer esse irmão. Mas sai do teu lugar, o pessoal está muito tímido, sai do lugar, cumprimenta aí, dá a paz do Senhor para esse irmão aí, em nome de Jesus, aleluias. Glória a Deus. Isso, glória a Deus, não fica tímido não. Oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E é nessa união, é nesse espírito que Deus ele vai ordenando e liberando a bênção dele sobre as nossas vidas. Cumprimentou, já deu aquele sorriso. Olha o Vander aí hoje. Paz, Vander, na bênção, glória. A Julinha também, Julinha, paz, Julinha, amém? Isso, cumprimentou, amém? Agora vamos fazer uma coisa, volta para o lugar, amém? Volta para o lugar. Aí você vai se colocar de pé, amém? Todos se coloquem de pé, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Quantos aqui creem que nessa noite Deus, Ele vai abençoar poderosamente a sua vida? Quem está com essa expectativa no coração aí, diga glória a Deus. Deixa eu falar uma coisa importante para você. Eu gostaria que agora que você já cumprimentou todo mundo, agora eu quero que o teu foco esteja aqui. Procura não conversar. Opa! Isso, sem conversa paralela agora. Olha aqui para o pastor, preste atenção. Nós vamos estar começando, nesta próxima quinta-feira, 2 eventos importantes. O primeiro evento, como nós sempre fazemos ao longo dos meses, nós vamos estar começando o nosso jejum, amém? Eu estava falando com os colunas, rapaz, quinta-feira já é dia 1º de agosto, você pode dar glória a Deus aí, amém? Matar, esse ano não está nem passando rápido, esse ano está voando, né? E todos os meses a gente sempre faz esse jejum, né? De 1º a 7 de cada mês. A gente faz essa consagração, a gente faz esse período de jejum e esse período de oração. Amém? Diga comigo, jejum. Mas vamos repetir bem alto. Diga jejum e oração. Então, todo início de mês a gente faz isso. Então, nós vamos estar começando agora nesse mês, nesse início de mês de agosto, esse período de 7 dias. E nós fazemos temático, e o tema desse mês será confronto, amém? Deixa eu explicar uma coisa para você. Quem aqui é filho de Deus, levanta a mão. Deixa eu ver, quem aqui tem essa convicção de que você é filho de Deus, levanta a mão aí. Você tem essa convicção? Então deixa eu dizer uma coisa importante para você. Uma vez que você tem a fé, uma vez que você tem a convicção de que você é um filho de Deus, tudo para você vai ser mais difícil. Amém, amados? Eu vou repetir. Uma vez que você entende que você é filho de Deus, tudo para você vai ser mais difícil. Se as pessoas do mundo tentarem fazer uma determinada coisa, elas vão conseguir em 2 minutos. Mas se você, que é filho de Deus, tentar fazer a mesma coisa, meu irmão, vai ser uma luta. Quem já teve experiências assim, levanta a mão, né? Você diz assim, pô, camarada não é cristão, camarada foi lá e fez uma determinada coisa, ele estava precisando resolver um problema, ele foi lá em 2 minutos resolveu. Aí eu fui resolver a mesma coisa, demorei 1 semana, demorei 1 mês, demorou 1 ano, pastor, foi uma luta. Por que isso acontece? Porque você é filho de Deus, querido. E deixa eu dizer uma coisa, uma vez que você é filho de Deus, as resistências, a bênção de Deus sobre a tua vida, elas são infinitamente maiores. Amém, amados? A pessoa que não serve a Deus, ela já está nas mãos do inimigo, não é? Ela já serve ao inimigo, até porque a Bíblia diz que só existem 2 senhores. Diga comigo, só existem 2 senhores. Então não tem essa história da pessoa dizer, eu não quero Deus, mas ela dizer, eu também não quero o diabo. Não existe isso. Uma vez que você serve a Deus, você é de Deus. Uma vez que você não serve a Deus, você está servindo ao inimigo, queira você ou não.
Então a pessoa que não serve a Deus, ela já está fazendo a vontade do inimigo, então não tem resistência, porque ela já está lá. Agora, uma vez que você é servo de Deus, as resistências elas são maiores, porque o inimigo se levanta contra a tua vida, ele tenta te parar, ele tenta te paralisar, ele levanta pessoas, ele levanta espíritos malignos para tentar resistir a você. E é nessa hora que nós precisamos ter o discernimento espiritual, de que a nossa luta não é contra a carne e não é contra o sangue. Diga comigo, a minha luta, vamos lá, vamos repetir bem, diga, a minha luta não é contra a carne e nem contra o sangue. A nossa luta é espiritual, amém, amados? E se a minha luta é espiritual, porque a oposição é espiritual, eu tenho que me levantar, eu tenho que guerrear com armas espirituais. Eu falei aqui na semana passada, né? Que tem muita gente que diz que o mês de agosto é o mês do desgosto. Quem já ouviu isso aqui? Pessoal lá, né? Sempre tem uma pergunta, mês de agosto é o mês do desgosto. Mas na nossa vida, o mês de agosto vai ser mês de vitória. Amém, amado? Eu vou repetir, na nossa vida, o mês de agosto vai ser um mês de vitória. Mas deixa eu te avisar uma coisa, não existe vitória sem confronto. Diga glória a Deus aí, meu irmão. Não existe vitória sem luta, não existe vitória sem confronto. Então, amados, nós vamos estar começando, a partir de quinta-feira, esses 7 dias de jejum, para quê? Para confrontar o inimigo, para confrontar as adversidades, para a gente se levantar contra as resistências, para que o mês de agosto, que é o mês de desgosto em Deus, seja um mês de vitória. Quem está comigo aí, diga glória a Deus. Então eu quero convocar a igreja, para na quinta-feira a gente começar este propósito, essa consagração de 7 dias de jejum e oração, amém, amados? Só que atrelado a isso, atrelado ao jejum, atrelado à oração, a gente precisa entender quais são as armas espirituais que a gente vai usar para vencer esses confrontos. Porque nesses confrontos o que acontece? O inimigo vai usar a boca do teu pai, o inimigo ele pode usar a boca da tua mãe, o inimigo ele vai usar o teu chefe lá no teu trabalho, o inimigo vai usar uma situação que você está passando, e aí quando você se depara a estas resistências, como é que você vai agir? Com que armas você vai se levantar? E é aí que junto com o jejum e com a oração, nós vamos começar, junto com o jejum e com a consagração, nós vamos começar um propósito, né, de oração, que é a armadura de Deus. Coloca aí para mim, por favor. Olha lá, ó. Nesta quinta, dia 1º de agosto, propósito de oração, a armadura de Deus. Você pode dar glória a Deus aí? Como é que vai ser isso? Durante 5 quintas-feiras, que serão as 5 quintas-feiras do mês de agosto, e no próximo domingo, Santa Ceia, todas as ministrações vão ser baseadas em um item dessa armadura. Então a gente vai estar em oração, a gente vai estar em jejum, e quando você vier na quinta-feira, você vai ouvir uma palavra acerca dessa armadura. Você vai ouvir acerca do capacete, você vai ouvir acerca do escudo, você vai ouvir acerca da espada. Glória a Deus, amados. Então o que você vai estar fazendo? Você vai estar orando, você vai estar jejuando e você vai estar tomando posse das armas. Quem quer estar armado aí, diga glória a Deus. Quem quer arma aí, diga glória a Deus. Mas não é canivete, não é revólver não, é arma pesada. Quem quer arma pesada aí, diga glória a Deus. Arma pesada é bazuca? Bazuca não é nada. Quem quer arma pesada aí, diga glória a Deus, querido. Então você vai ter que estar aqui, amém? Então a partir da próxima quinta-feira, nós vamos estar jejuando, nós vamos estar orando e nós vamos estar trazendo essa ministração. A palavra que a gente vai ouvir hoje, presta atenção aqui no pastor. Por que eu estou fazendo tudo isso, falando tudo isso?
Porque a palavra que você vai ouvir hoje, ela vai ser um complemento, ela vai ser uma abertura para esse propósito de oração. Você pode dar uma glória a Deus bonito para Jesus aí? Amém? Então nós vamos começar a preparar o nosso coração. A palavra que você vai ouvir hoje, ela vai ser um complemento de tudo aquilo que nós vamos estar vendo, aprendendo e orando ao longo desses dias. Deixa eu fazer uma pergunta. Quantos aqui entendem que precisam vencer as batalhas da sua vida? Levante a mão. Pastor, estou passando por... Quem está passando por muita luta? Deixa eu ver. Glória a Deus. Você entende que você, do seu jeito, você não vai vencer? Diga assim: a minha vitória não vem da minha força. Diga bem alto: a minha vitória, ela vem do Senhor. Ela vem do Senhor por meio das armas espirituais. Amém? Então a palavra que você vai ouvir hoje é um complemento daquilo que você vai ouvir na quinta, daquilo que você vai ouvir no próximo domingo na Santa Ceia e ao longo de todas as quintas-feiras do mês de agosto. O jejum será somente 7 dias, mas a cada quinta-feira do mês de agosto a gente vai estar trazendo uma revelação. Você vai estar aqui? Amém? Olha aí, ó. Olha o problema. Você vai estar aqui? Glória a Deus, amado. Porque não adianta você orar e você não se encher do conhecimento da palavra. Por que muitas pessoas não têm sucesso na vida familiar, no casamento, na vida financeira? Por que tem tanta gente que está passando por tanta coisa aí? Porque o inimigo está se levantando, o inimigo está roubando e a pessoa não sabe se defender. Não conhece as armas, não conhece a Deus. Então, venha buscar ao Senhor e Deus vai te dar vitória. Amém? Pega a palavra de Deus, por favor. E você vai abrir comigo em Efésios, no capítulo 6. Carta aos Efésios. Dá um ré maior aí. Em tuas mãos, Senhor, eu me coloco agora. Fala comigo nessa hora, porque meu coração... Você conhece isso? Deixa eu ver. Vocês conhecem? Então canta comigo, vamos lá, vai. Em tuas mãos, Senhor, eu me coloco. Pode cantar, vai. Fala comigo nesta hora, porque meu coração anseia ouvir tua voz. Agora diga, fala comigo. Fala comigo agora, Senhor. Fala comigo agora, Senhor. Fala comigo agora, porque meu anseia ouvir. Vamos cantar mais uma vez? Fala comigo agora, pede para ele. Fala comigo agora, Senhor. Fala comigo agora, Senhor. Fala comigo nesta hora, porque meu coração anseio ouvir tua voz. Vamos aplaudir bem forte a Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos ouvir a voz do Senhor então. Efésios capítulo de número 6, versículo de número 17. Deixa eu pedir uma coisa a você. A partir de agora você não vai conversar, a partir de agora você não vai andar pela igreja, a partir de agora você não vai levantar, sair do banheiro, nada de conversa paralela, que a tua atenção esteja completamente voltada para a palavra, amém?
Efésios capítulo 6, versículo 17, diz assim a palavra de Deus: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Aí o versículo 18 diz assim: orando em todo tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto, com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Glória a Deus, amados. Esse texto da carta aos Efésios, no capítulo 6, ele vai falar basicamente aí, essa primeira parte, né, do versículo 12, do versículo 10 em diante, ele vai falar acerca da armadura de Deus. Mas aqui, aonde nós lemos, mais especificamente no versículo 18, ele está falando a respeito de uma arma espiritual que, apesar de não fazer parte da armadura, é essencial. Não apenas para que a gente receba a armadura de Deus, mas para a gente resistir no dia mal, para a gente fazer tudo o que precisa fazer e permanecer firmes. Ele está falando de uma arma espiritual que eu e você precisamos manusear muito bem, precisamos dominar muito bem, porque se não dominarmos não teremos vitória. E eu posso dizer a você que uma grande parte do povo de Deus, eu não estou falando nem as pessoas que não servem a Deus, mas uma grande parte do povo de Deus não tem se munido desta arma. E esta arma chama-se oração. E quando a gente fala de oração, não é oração para pedir bênçãos, não é oração para que Deus venha fazer, Deus em nome de Jesus me livra do problema, Deus em nome de Jesus me dá aquela vitória. Não é oração, não são petições, são súplicas. Glória a Deus, igreja. Quando falamos da oração que nos traz vitória, eu não estou falando de petições, eu estou falando de adoração, eu estou falando de quebrantamento, eu estou falando de intimidade. Porque para muitas pessoas oração é só pedir: Senhor me dá vitória, Senhor abençoa a minha casa, Senhor abençoa a minha vida. E a oração que me faz vitorioso, ou as orações, o estilo de oração, o estilo de vida que eu preciso ter é a oração. E esse estilo de vida chamado oração, ele precisa me levar a ter comunhão. É dessa oração que Paulo está falando aqui. É desse tipo de oração que nós dependemos para termos a armadura de Deus. Por isso que a gente está pregando essa palavra hoje. Nós vamos pregar acerca da armadura de Deus nas próximas quintas e no próximo domingo. Mas antes da gente pregar sobre a armadura de Deus, a gente precisa dessa preparação aqui. Diga comigo: a oração, uma vida de oração é fundamental. Ele diz aqui no verso 18: orando em todo o tempo. Repita comigo essa frase, diga: orando, mas diga com autoridade, diga: orando em todo o tempo. Não é uma vez por semana, não é de vez em quando, é orando em todo o tempo. Você acredita que Deus vai falar com você através dessa palavra? Então estenda a tua mão aqui para frente, começa a orar, começa a pedir a Deus para que Ele venha falar conosco, começa a pedir a Deus para que Ele venha usar a nossa vida, a nossa boca e essas palavras para ministrar o teu coração. Isso, vai orando, vai falando com o Senhor agora. Senhor, nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, Pai querido, Deus amado, Senhor, nós estamos aqui reunidos no lugar chamado casa de oração. Aqui, Senhor, é lugar de adoração, é lugar de louvor, é lugar de direção, mas também é lugar de oração. Mas não apenas aqui, Senhor. Nós não podemos apenas orar na igreja, mas nós temos que ter uma vida de oração. Nós temos que ter, ó Deus, o hábito, a nossa vida precisa ser uma vida regada disso. Então, em nome de Jesus, fala conosco, Senhor, que esta palavra de hoje, ela venha virar na vida de cada pessoa uma chave, e que ao saírem daqui, depois de ouvirem esta palavra, que essa pessoa entenda a instrução, que ela receba a direção, e que ela coloque esta palavra em prática, para a glória do teu nome. É o que nós oramos, te pedimos, e com fé te agradecemos. Fala conosco, ó Deus, como nós louvamos, em nome de Jesus. E toda a igreja diga amém, Jesus.
Diga graças a Deus. Vamos aplaudir bem forte a Jesus. Aplauda bem forte a Ele nesta noite. Diga glória a Deus. Amém. Por favor, sente-se no teu lugar. Você sabe que ao fazermos uma análise geral de todos os itens da armadura de Deus, Deus ele nos mostrou um detalhe muito interessante aqui. Pastor, e que detalhe foi esse? Deus ele nos mostrou que todos os itens da armadura, o cinto da verdade, o capacete da salvação, a couraça da justiça, a espada, os sapatos, o escudo, todas estas armas, elas não vêm do homem, elas não vêm da terra, mas estas armas, elas vêm do céu, elas vêm de Deus. Amém, amados? Todas as armas, todos os itens da armadura de Deus, eles vêm de Deus para nós. São armas vindas de Deus para o homem. Nessa batalha espiritual que nós travamos todos os dias contra a nossa carne e contra o inimigo das nossas almas. Só que nesta análise nós percebemos que existe um item nesse texto que, como nós falamos, apesar dele não fazer parte da armadura, esse item é uma arma poderosa que, além de nos fazer avançar, além de nos fazer crescer, este item ele cumpre o mesmo propósito da armadura. Porque quando Paulo ele fala acerca de tomar a armadura de Deus, ele fala em que sentido? Para que possamos estar firmes nos dias mau, e havendo cumprido, havendo feito todas as coisas, possamos permanecer firmes. Então Paulo nos aconselha a tomar a armadura de Deus para quê? Para resistir, para lutar, para permanecermos firmes. Só que além da armadura de Deus, com todos os seus itens, ela nos dá essa capacidade. A oração, ela também tem esse poder. Uma pessoa que ora, uma pessoa que faz da oração, não um hábito, não uma atitude casual, mas que faz da oração um estilo de vida, é uma pessoa que, ainda que passe por adversidades e problemas, ela vai resistir no dia mau, ela vai fazer tudo o que precisa ser feito, ela não vai começar coisas e não vai não terminar, ela vai começar e terminar projetos, ela vai fazer tudo o que precisa ser feito e ela vai permanecer firme. Uma pessoa que ora não é uma pessoa que começa projetos e não termina. Quantas e quantas pessoas, quantos e quantos crentes que tem o hábito de começarem projetos, é a pessoa que ela começa a fazer um curso e não termina, ela começa a fazer um trabalho e não termina, ela começa a desenvolver um projeto e não termina. Mas veja que Paulo diz, e havendo feito tudo, diga glória a Deus, havendo começado, havendo terminado, com início e fim, você ainda vai permanecer firme. E volto a dizer, apesar da oração não ser um desses itens da armadura, é uma arma que nos possibilita vivermos isso. Pastor, e por que a oração ela é tão importante? O próprio Senhor Jesus, a autoridade maior, ele vai nos dizer no Evangelho de Mateus, no capítulo 21, se eu não me engano no versículo 22, ele diz, e tudo o que pedirdes em oração, glória a Deus, amado, tudo que você pedir em oração, crendo, você vai receber. Posso ouvir um glória a Deus aqui? Jesus ele vai fazer essa declaração. Ou seja, tanto as coisas que eu quero, quanto as coisas que eu preciso, eu só vou viver se eu orar. Mas volto a dizer, não é uma oração no sentido de pedir aquilo que eu quero, mas é fazer da oração um estilo de vida. Se uma vida de oração fizer parte do meu estilo de vida, as minhas necessidades elas serão ouvidas. As minhas necessidades, elas serão atendidas. Eu não vou precisar viver o tempo todo pedindo, não, porque se uma vez que a oração, ela é um estilo de vida, Deus ele sempre vai saber as minhas necessidades e Ele vai se manifestar no momento correto. Então, tanto aquilo que eu quero, quanto aquilo que eu preciso, eu só vou viver como? Se eu fizer da oração o meu estilo de vida. Os livramentos de Deus, das ciladas do diabo, as manifestações do poder de Deus na minha vida, elas só vão acontecer a partir do momento em que eu usar a oração como uma arma, como um estilo de vida.
Por isso que o mesmo apóstolo Paulo, que escreveu Efésios 6, falando acerca da armadura, vai ser também o mesmo apóstolo Paulo que vai dizer em Romanos 12 o quê? Ele vai dizer: alegrai-vos na esperança. Sede pacientes na tribulação. Mas deixa eu te dar um conselho. Perseverai na oração. Amém, amados? Você tem que se alegrar na esperança de que aquilo que você não tem, você vai conseguir ter. Você tem que se alegrar na esperança de que você vai conseguir viver coisas melhores, dias melhores. No momento da tribulação, você precisa ser paciente e entender que nenhum mal dura para sempre. Seja paciente na tribulação, mas tem uma coisa: não deixe de orar. Perseverai na oração. Quando Paulo ele usa esse termo, essa frase, perseverai na oração, qual é o recado que ele está nos dando, queridos? A oração não pode parar. Repita comigo: a oração não pode parar. Na vida do crente, a oração não pode parar. Na vida daquela pessoa que serve a Deus, a oração não pode parar. Na vida daquela pessoa que foi lavada, remida e comprada pelo sangue de Cristo, repita: a oração não pode parar. Tem que ser perseverante e contínua. Tem que fazer parte do meu estilo de vida, e não de momentos ocasionais. Eu vou orar quando eu sentar para comer uma comida. Eu oro, Senhor, eu oro, pastor, para agradecer o alimento, e eu oro para dormir de noite. Não é isso. É a oração fazer parte da minha vida, como um meio de conexão entre mim e o Senhor. Glória a Deus, igreja. É a oração fazer parte da minha vida como um canal de comunicação entre eu e o meu Pai. Veja que o mesmo apóstolo Paulo, lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, no versículo 17, ele vai dizer de novo a mesma coisa. Ele vai dizer: orai sem cessar. Não pode parar. Eu posso parar com muitas coisas na minha vida. Existem muitas coisas que a gente tem que parar. Mas eu não posso parar de orar. Eu não posso trocar a oração por outras coisas. Eu não posso fazer da oração algo ocasional. Queridos, e é quando nós entendemos a importância da oração como estilo de vida e ao mesmo tempo como arma espiritual, é que a gente vai cair no texto que a gente leu agora em Efésios 6. Vamos ler de novo. Estamos em Efésios capítulo 6, no versículo de número 18, onde a palavra diz: orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito. Diga glória a Deus. Não é súplicas na carne, daquilo que você deseja, daquilo que você necessita, mas são súplicas no Espírito. E vigiando nisto, com toda perseverança. Diga glória a Deus. Ou seja, você não pode, ainda que você esteja desanimado, você não pode parar. Ainda que você não queira, você precisa continuar com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então olha o que a palavra está nos dizendo, queridos. Olha aqui para mim, deixa eu falar uma coisa para você já de cara. Se você quer ter uma vida de vitória, seja no teu casamento, na tua vida familiar, na tua vida profissional, na tua vida financeira, se você não quer mais ser a mesma pessoa que você sempre foi, uma pessoa inconstante, uma pessoa que começa coisas e não termina, se você quer verdadeiramente viver em novidade de vida, Deus ele manda te dizer: você precisa fazer da oração o teu estilo de vida, você precisa se munir desta arma espiritual. Você precisa perseverar na oração. Pastor, eu até tenho orado, mas está sendo tão difícil vencer as lutas. Está sendo tão difícil vencer os problemas. Está sendo tão difícil vencer o desânimo. Está sendo tão difícil vencer o dia mal. Paulo está dizendo: tem que perseverar.
Porque pare para pensar, se orando a coisa já é complicada, meu querido. Imagina se você não orar. O que não vai acontecer com o teu casamento? O que não vai acontecer com a tua família? Se você não fizer da oração o teu estilo de vida, de intimidade com Deus. Ah, pastor, mas está sendo tão difícil aguentar as perseguições. É muita palavra de derrota. É muita palavra contrária. São tantas influências, são tantos obstáculos, são tantas lutas. Paulo diz, e na verdade o Senhor, através de Paulo, está dizendo para nós nessa noite: tem que perseverar. Talvez você está aqui hoje e esse tem sido o teu grande problema. Porque pelo fato de você saber que as armas espirituais para resistir e vencer, pelo fato de você saber que essas armas vêm de Deus, talvez você só tenha esperado, né? É Deus que é poderoso, é Deus quem faz, é Deus que me abençoa. Então eu vou sentar, eu vou cruzar os braços e vou esperar Deus fazer. Esse tem sido o problema. Talvez você tenha sentado, cruzado os braços e esperado Deus fazer sem você entender que o que vai mover a mão de Deus, o que vai mover o sobrenatural para que você tenha vitória na tua vida, é uma vida de oração, é uma vida de contato com o Pai. Então nesta noite levanta a tua mão, meu querido, abra a tua boca e glorifica a Deus neste lugar, porque quando você abrir a tua boca para clamar, Deus vai abrir os céus para te abençoar. Você pode aplaudir bem forte ao Senhor, meu amado. É a tua oração que vai mover a mão de Deus. Mas entenda, não é a tua oração de pedinte, não é a tua oração como pedinte, é a tua oração como quebrantado. Diga glória a Deus. Porque o problema é que as pessoas só oram pedindo: Senhor, me dá isso, me dá aquilo, eu preciso daquilo, abre aquela porta, faz aquele milagre. Não, amados, se quebranta na presença de Deus, porque quando você se quebrantar na presença de Deus, você não vai nem precisar pedir, porque o teu Pai, que te vê em secreto e que sabe o que você precisa, Ele te abençoará. Aleluias. Até porque mais eficaz, por mais eficaz que uma arma seja, armas não combatem sozinhas. Glória a Deus, querido. Repita assim comigo: por mais eficaz, vamos lá, participa, por mais eficaz que uma arma seja, as armas não combatem sozinhas. Eu posso ter um revólver de última geração, eu posso ter uma pistola de última geração, mas ela não vai atirar sozinha. Eu tenho que me munir da arma. Diga glória a Deus. Eu tenho que tomar posse, eu tenho que portar a arma, para que ela venha cumprir o seu objetivo. Por melhor que um escudo seja, amém? Ele não vai conseguir sozinho nos proteger dos ataques do inimigo, não. Por mais afiada que a minha espada seja, por mais inflamada que ela seja, ela não vai ferir ninguém, se eu não desembainhá-la e não manuseá-la. Quem entende o pastor aqui, diga glória a Deus. Amém? E é por isso que a gente tem que orar. Porque quando a gente ora, Deus nos habilita a portar o escudo e vencer. Quando nós oramos, Deus nos habilita a portarmos a espada e guerrearmos. E a vitória passa a não ser nossa, mas a vitória passa a ser do Senhor. Diga glória a Deus. Amém? Por isso que nessa noite, Deus ele preparou este culto. Deus ele está preparando esta palavra para dizer para mim e para você as mesmas palavras que ele disse para Paulo. Sabe o que o Senhor falou para Paulo? O Senhor disse: Paulo, não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, mas na oração persevera, porque se você perseverar, eu vou te habilitar. Se eu te habilitar, você vai guerrear, e se você guerrear, você vai vencer, porque você não vai estar sozinho na batalha. Eu serei contigo. Pode aplaudir
aplaudir bem forte ao Senhor. Quando você ora, Deus te habilita. Eu posso dizer para você, o mundo diz, né? Agora que a gente vai ver a diferença entre meninos e homens. Quem já ouviu esse termo aqui, né? Fulano está passando por essa situação. Agora que a gente vai ver a diferença entre meninos e homens. Pois é. A diferença entre meninos e homens, naquilo que diz respeito à vida com Deus, a fé, é quem é de oração e quem não é. Porque está na igreja, todo mundo vem. Participar de culto, todo mundo participa. Cantar louvor, levantar a mão, todo mundo louva. Mas o que separa meninos de homens é que meninos simplesmente acham que através de petições e choro e manha vão conseguir as coisas de Deus. Não. A gente consegue as coisas de Deus quando nós temos uma vida fundamentada na palavra, quando nós temos uma vida fundamentada na fé, quando nós temos uma vida de comunhão através da oração. Um escritor metodista, Edward Bonds, ele diz o seguinte, que nenhum homem vai orar por muito tempo e continuar em pecado. Diga assim comigo, nenhum homem, continua, vai, fala mais alto, diga, nenhum homem vai orar por muito tempo e continuar no pecado. Sabe por quê? Porque a oração destrói os maus hábitos, mas uma vida ímpia destrói a oração. Você pegou aí? Eu vou repetir para você entender. Edward Bonds, ele diz, nenhum homem vai orar por muito tempo e vai continuar em pecado. Por que tem tanta gente que às vezes está dentro da igreja e vive em pecado? Porque não ora. É a diferença entre homens e meninos. É menino. Vem para a igreja por emoção, mas não tem vida de oração. Então ele diz, nenhum homem vai orar por muito tempo e continuar no pecado. Quer vencer o pecado? Pastor, mas eu tenho uma situação na minha vida que eu não consigo vencer. Você sabe por que eu não me firmo mais na igreja, pastor? Porque eu até gosto da palavra, eu até creio em tudo que é falado, mas tem uma situação na minha vida que eu não consigo vencer. Você não consegue vencer porque você não ora. Porque a oração não faz parte do teu estilo de vida. Porque nenhum homem vai orar por muito tempo e vai continuar no pecado. Porque a oração destrói o pecado. Glória a Deus, igreja. Mas uma vida ímpia destrói a oração. Se eu viver uma vida ímpia dentro da igreja, fora da igreja eu nem digo, mas se eu estiver dentro da igreja vivendo uma vida ímpia, a minha vida ímpia vai destruir a oração. Como é que eu vou conseguir orar? Como é que eu vou fazer da oração um estilo de vida, se eu vivo uma vida que não condiz à vontade de Deus? A oração destrói os maus hábitos, mas uma vida ímpia destrói a oração. Pastor Billy Graham, ele diz que é tempo de estar com os 2 pés na igreja, com os 2 olhos na Bíblia e os 2 joelhos no chão. Você pode aplaudir bem forte ao Senhor, meu amado. Você tem que estar com os 2 pés na igreja, os 2 olhos na Bíblia e os 2 joelhos no chão, porque é só através disso que a vitória vem. Sem joelho no chão, a vitória não vem. Sem joelho no chão, eu não venço as batalhas, porque não estarei habilitado para usar as armas que vão me garantir a vitória. Então por que a gente está pregando sobre oração hoje? Porque a gente vai passar o mês de agosto inteiro falando sobre a armadura de Deus. Mas de nada vai adiantar a gente pregar sobre a armadura de Deus se eu não entender que eu preciso ser uma pessoa de oração. A armadura de Deus, o escudo da fé, a couraça da justiça, o capacete da salvação, a espada do Espírito, são coisas que são itens, são armas que só são eficazes na vida de quem ora. Na vida de quem não ora não vai ter nada. A pessoa que vive uma vida de oração, ela vai estar constantemente fortalecida e habilitada para encarar os desafios e vencê-los em Deus. Eu profetizo sobre a tua vida, você não vai mais fugir de problema não, você vai encarar os teus desafios e você vai vencê-los em Deus. Você vai vencer em Deus. O mês de agosto não vai ser mês de desgosto, não. O mês de agosto vai ser mês de vitória. Mas você tem que sair daqui consciente
de que para Deus te dar vitória a partir de hoje, a oração precisa fazer parte da tua vida. Não é o Netflix, não é o YouTube, não é o TikTok. A oração precisa ser primazia na sua vida. Amém, amados? Você sabe que um grande exemplo disso foi Moisés, uma passagem tão conhecida, mas que explica de uma maneira muito clara o que nós estamos ministrando. Diz a palavra que ao saírem do Egito, caminhando ali pelo deserto, o povo de Israel, junto com Moisés, eles vão chegar num lugar chamado Refidim. E diga assim comigo: Refidim significa lugar de descanso ou lugar de repouso. Então eles vão sair, eles vão atravessar o deserto, vão sair da escravidão, e eles vão chegar num lugar chamado Refidim, que quer dizer lugar de repouso. Mas justamente nesse lugar que seria o mais improvável por ser um lugar de repouso, os amalequitas, usados pelo diabo, vão fazer guerra contra eles. É aquilo que a gente falou no início. Basta você dizer que é filho de Deus para levantar uma amalequita lá no teu serviço, para levantar uma amalequita lá no trânsito, para levantar uma amalequita lá no hospital, lá no teu trabalho, para fazer guerra contra você. Porque é assim que acontece. A gente é de Deus. Diga assim comigo: eu sou de Deus. Diga assim comigo: eu sou de Deus. Por que eu passo por tanta luta, pastor? Porque tu é de Deus, meu irmão. Pastor, mas por que eu passo por tanta prova? Porque tu é de Deus. Se tu não fosse de Deus, o inimigo não ia querer nada com você. Mas como você é de Deus, ele quer acabar com você. Só que, amado, entenda uma coisa: você é amado, você é protegido, você é de Deus. E quem é de Deus, o inimigo não toca. Aleluias. O inimigo não toca, mas ele enche a paciência. Diga assim: ele não toca, mas ele enche a paciência. Isso é verdade. Tanto que no lugar de repouso, em Refidim, o inimigo vai levantar os amalequitas lá para fazer guerra contra Israel. Só que Moisés era um homem de Deus. Então quando Moisés percebe que não ia ter jeito, não vai ter jeito, a gente vai ter que guerrear contra eles. Não vai ter jeito, a gente vai ter que batalhar, pelejar contra eles. Então quando Moisés percebe que não teria jeito, que ele teria que lutar, o que Moisés resolve fazer? O que Moisés vai fazer? O que a gente está pregando aqui desde quando a gente começou? Diga glória a Deus aí, meu irmão. Ele vai orar. Amém? Ele vai para o joelho, porque ele sabia que por ele mesmo ele não conseguiria. Mas se Deus fosse com ele, se Deus estivesse à frente, se Deus guerreasse a guerra, a vitória seria certa. Aí ele vai para a oração. Só que o grande detalhe é que em vez dele somente orar, é isso que eu quero que você entenda. Em vez dele somente orar, ele vai entrar em concordância com Josué, com Arão e com Ur, de maneira que enquanto o Josué estivesse lá no campo de batalha, guerreando contra o inimigo, o Moisés, o Arão e o Ur estariam aonde? Lá no monte orando. Senhor, dá vitória. Senhor, quebra o jugo do inimigo. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, nós temos ali, eu te sirvo, eu sou teu servo, Senhor. Ó Deus, me habilita, me fortalece. Eu não posso nada, mas o Senhor pode todas as coisas. Diga glória a Deus. Camarada vai estar lá orando, amados. Vamos ver isso aqui, Êxodo capítulo 17, vamos lá. Êxodo, lá no início da Bíblia. Êxodo capítulo 17. Veja o que a palavra vai dizer aqui a partir do versículo 8. Êxodo capítulo 17. Se você encontrou, dá um glória a Deus bonito aí. Amém. Êxodo capítulo 17, versículo 8, diz assim a palavra: então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Por isso disse Moisés a Josué: faz o seguinte, Josué, escolhe-nos homens e sai, e peleja contra Amaleque amanhã, Amanhã eu estarei sobre o cume do outeiro, e a vara de Deus estará na minha mão.
E fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque. Mas Moisés, Arão e Hur subiram ao cume do outeiro, e acontecia que quando Moisés levantava a sua mão, Israel prevalecia, mas quando ele abaixava a sua mão, eu vou repetir, quando ele abaixava a sua mão, você entende isso que você acabou de ler? Queridos, nesse detalhe aqui da palavra, a gente acaba tendo a confirmação de que essa batalha aqui de Êxodo não era apenas uma batalha física, não eram dois povos que estavam, não era só espada contra espada, escudo contra lança, não, mas isso aqui era algo espiritual. Quando Moisés levantava a mão, o povo de Deus vencia. Glória a Deus, amado. Quando Moisés levantava a mão, orando, clamando ali, trazendo a cobertura espiritual, o inimigo lá embaixo começava a perder. Mas quando Moisés abaixava a sua mão, porque as mãos de Moisés eram pesadas, a Bíblia diz isso, as mãos de Moisés eram pesadas. Então, ora, ele levantava, e quando ele levantava, o povo de Deus vencia. Mas quando ele cansava e começava a baixar, o povo de Deus perdia. Só que, no desenrolar da batalha, todos que estavam ali, começaram a ter essa percepção. Você percebeu que quando Moisés mantém a mão erguida, a gente vence? Né? A Bíblia não diz, mas eu acredito que o Arão, o Hur, deviam olhar e dizer assim, repara só, enquanto a mão de Moisés está levantada, o povo vence. Quando ele abaixa a mão, o povo perde. Eles começaram a ter essa percepção. Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você, guarda isso na tua mente. Nenhuma arma, por mais poderosa que seja, por maior poder de destruição que ela tenha, nenhuma arma será suficientemente eficaz nas mãos de uma pessoa que vive com a guarda baixa. Amém? Você pode ser um atirador de elite, você pode estar com uma arma aqui, o camarada está lá a 500 metros, você acertar ele. A tua arma pode ser a melhor que for, mas se você vive de guarda baixa, tu vai estar com uma arma poderosa na mão, mas ainda assim você vai perder a batalha. Por quê? Porque nenhuma arma, por melhor que ela seja, ela vai dar vitória para um soldado que vive de guarda baixa, para um soldado que só vive com a mão baixando, que só vive cansado, que só vive cabisbaixo, que só vive desanimado, reclamando da vida. Ah, pastor, está tão difícil, está tão isso, está tão aquilo, eu não aguento mais. Meu irmão, você tem uma arma espiritual poderosa à tua disposição, mas não adianta. Você tem a palavra de Deus, você tem a espada do Espírito, mas a espada do Espírito não vai ser eficaz na tua vida. Por quê? Porque você tem uma arma poderosa, mas você vive de guarda baixa. Você pode ter a espada mais afiada, você pode ter o escudo mais sólido, mas se a tua guarda vive baixa, mesmo munido, você será vencido. Tem gente que tem a Bíblia na mão, que tem a Bíblia na mente, que conhece todos os versículos, que conhece todos os capítulos, que já leu a Bíblia 30 vezes e não consegue se levantar, e vive uma vida de derrota. Conhece a palavra de capa a capa, maneja bem a palavra da verdade, mas vive uma vida de derrota. Por quê? Não é por falta de espada, não é por falta de arma, é porque vive com a sua guarda baixa. Mesmo tendo o melhor de Deus, a gente não vai prevalecer se a gente ficar de guarda baixa, se a gente não vigiar.
Olha o exemplo de Ai, uma cidade fraca, um inimigo muito menor, um inimigo que o povo de Israel iria tirar de letra. Para quem venceu Jericó, vencer o povo de Ai era mole. Pois é. Mas apesar de serem mais fortes, apesar de estarem em maior número, apesar de terem as melhores armas, eles vão perder. Por quê? Porque estavam de guarda baixa para o pecado. Nesta noite, Deus, Ele te diz: eu vou mudar a tua história. Nesta noite, Deus, Ele te diz: eu posso mudar a tua vida, mas levanta a tua guarda, vigia, ora, busca, porque é dessa maneira que com a espada na mão e o escudo no punho, você vai ter vitória. É com a mão erguida, meu irmão, não é com a mão abaixada. Não é ficar dando desculpa, pastor, mas sabe por que eu não venho na igreja, pastor? Porque minha vida é assim, porque eu passo por isso, porque eu passo por aquilo, porque eu enfrento isso. É guarda baixa. Vive dando desculpas. Amém, amados? O problema tanto do Moisés, lá em Refidim, quanto nosso nos dias de hoje, é que ficar com a mão erguida o tempo todo, cansa. Amém, amados? É muito mais legal estar no Netflix do que ficar com a mão erguida, orando. É muito mais legal ficar zapeando o TikTok do que ficar, virando as páginas da Bíblia e lendo. Só que quando você não lê a Bíblia, você está com a guarda baixa. Quando você fica zapeando, você está com a guarda baixa. Quando você não ora e não busca a Deus, você está com a guarda baixa. Não adianta nada você ter a armadura de Deus se a tua guarda está baixa. Nem a armadura você vai conseguir. Perseverar em oração, como Paulo nos recomenda. Ficar constantemente orando, intercedendo, como Moisés. Ficar com as mãos levantadas é algo que desgasta. Quantas e quantas pessoas que dizem: não, a partir de hoje eu vou ser um homem de oração. A partir de hoje, a pessoa vai no encontro com Deus, a pessoa passa por a pessoa tem um encontro ali com o Senhor, a pessoa diz: não, a partir de hoje a minha vida vai mudar. A partir de agora eu vou estar firme na igreja, eu vou estar firme na palavra, a partir de agora eu vou ser dizimista fiel, a partir de agora eu sou o cara. Passa uma semana, passa duas, a mão do camarada está lá em cima, daqui a pouquinho vai fazendo assim, conforme o tempo vai passando, a pessoa falou tanta coisa, no calor da emoção, mas com o passar do tempo, porque as mãos são pesadas, aí a pessoa tem um monte de desculpas, né? Qual era a desculpa do Moisés? Minhas mãos são pesadas. Qual tem sido a tua desculpa para não ser uma pessoa mais fiel a Deus? Qual tem sido as nossas desculpas para justificarmos não sermos ou não termos uma vida como o Senhor recomenda que tenhamos? Qual tem sido a minha desculpa para não ficar com as minhas mãos erguidas? Seja pelos entretenimentos, seja pelas distrações, ou até mesmo pelos afazeres importantes, porque houve um tempo em que o que roubava o lugar de Deus na vida da pessoa eram diversões. Hoje em dia não. Hoje em dia o que rouba o tempo, o que rouba o lugar de Deus na vida da pessoa são coisas importantes, né? Não, pastor, mas eu tenho que trabalhar. Não, pastor, mas eu tenho que fazer. Não, pastor, mas isso aqui é uma coisa séria, não é brincadeira. E aí a pessoa vai colocando um monte de coisas sérias no lugar de Deus, e Deus vai caindo. Ele era o primeiro, aí ele passa a ser o segundo, ele passa a ser o terceiro, ele passa a ser o 10º. Daqui a pouco Deus não tem mais lugar na minha vida. Queridos, o Moisés, ele tinha todos os motivos do mundo para não orar. Diga assim comigo: Moisés tinha todos os motivos do mundo para não orar. Porque além dele ser um homem de boca pesada, além dele ser um homem de língua pesada, ele também era um homem de mãos pesadas. Ele tinha todas as desculpas para não ser. Assim como nós, né? Assim como talvez você, ao ouvir essa palavra,
Talvez você está ouvindo essa palavra e aí no teu lugar você já está dando uma desculpa. Não, pastor, mas eu não sou uma pessoa de mais oração por causa disso, por causa do meu filho, por causa do trabalho. Ah, pastor, mas se eu tivesse mais tempo. E aí a pessoa vai dando aquelas desculpas, né? A gente vai dando vários motivos ao Espírito Santo para justificar a ausência da oração, a ausência da comunhão com Deus na minha vida. Só que deixa eu dizer uma coisa para você. Existe uma necessidade de você orar. Glória a Deus, amados. Diga assim comigo: orar, perseverar, é uma necessidade. Sabe por quê? Porque se as tuas mãos estiverem erguidas, é que você vai vencer os amalequitas. Os amalequitas vão ser derrotados. Os amalequitas vão ser destruídos. Os amalequitas vão cair por terra da tua vida, quando as tuas mãos estiverem erguidas, porque Deus vai te dar a vitória. Êxodo capítulo 17, versículo 12. Porém as mãos de Moisés eram pesadas, por isso, o que fizeram? Tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele, para sentar-se sobre ela. E Arão e Hur sustentaram as suas mãos, um de um lado, outro do outro. Assim ficaram as suas mãos firmes até que o sol se pôs. E assim Josué venceu os amalequitas e todo o seu povo ao fio da espada. Aplauda bem forte ao Senhor, meu amado. Quando você persevera, a vitória de Deus vem. Diga glória a Deus. Quando eles perceberam que ele tinha que estar orando, pegou um de um lado, outro do outro. Vamos sustentar a mão dele. E as mãos dele ficaram erguidas todo o tempo, e a vitória veio. Diga glória a Deus. Olha aqui, deixa eu dizer uma coisa para você. Está difícil para você orar? Eu te ajudo a orar. Pastora Bárbara te ajuda a orar. Os pastores vão te ajudar a orar. A gente segura numa mão, outro segura na outra. Você vai ficar com as suas mãos erguidas, e a vitória virá sobre a tua casa. A vitória virá sobre a tua família. A vitória virá sobre todas as áreas da sua vida, em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Você não está sozinho. Levanta a mão para você e diga: eu não estou sozinho. Nós estamos aqui para te ajudar, meu irmão. Se você quer, a gente te ajuda. A gente te ajuda a orar. Olha o propósito que a gente vai começar na quinta-feira. Entra no propósito. Não, pastor, eu vou. Você disse que eu preciso para a minha vida mudar, então eu venho. Ah, mas eu não tenho força, mas vem. Você não tem força, mas vem. A gente vai te ajudar em oração. Glória a Deus, amado. A gente vai fazer o papel do Hur. A gente vai fazer o papel do Arão. Amém? Nós temos rei de toda terça-feira. Por que você acha que a gente tem rei de toda terça-feira? Para ajudar você naquilo que você não consegue. Glória a Deus, amado. Os líderes de rei estão aí para isso. Para segurar num lado, para segurar no outro, para manter suas mãos erguidas, e a vitória de Deus ela vir sobre você. Só que tem um detalhe. Para manter as mãos erguidas, você não precisa só da ajuda do homem. Amém, amados? Você não precisa só da ajuda do homem. Você precisa também de algo fundamental. Arão e Hur perceberam que quando Moisés levantava as suas mãos, o povo vencia. Então o que eles fizeram? Um segurou do lado, outro segurou do outro, mantiveram as mãos dele erguidas, e a vitória veio. Glória a Deus, amados. Só que antes de segurarem as mãos de Moisés, o que Arão e Hur fizeram? Eles trouxeram uma pedra e colocaram Moisés assentado sobre ela. Você entendeu? Enquanto Moisés estivesse sentado, enquanto Moisés estivesse acomodado na rocha, com as suas mãos erguidas, o inimigo seria vencido. Quem é a rocha que nos alicerça? Quem é a rocha que nos fortalece e que nos habilita a vencermos através das armas espirituais que Ele libera sobre as nossas vidas?
Meu amado, nesta noite, mais do que te apresentar uma igreja, mais do que pregar uma palavra, nesta noite o Senhor está te apresentando a pedra que vai te fundamentar, a pedra que vai te fortalecer. Esta pedra não é um mineral, esta pedra é uma pessoa, e esta pessoa chama-se Jesus Cristo. Ele é a pedra que quando você descansa nele, você tem vitória. Diga glória a Deus. Se você não descansar na pedra, você não vai manter as suas mãos erguidas. E se você não erguer as suas mãos, a vitória não vem. Então a primeira coisa, qual é a primeira coisa fundamental? A pedra. Glória a Deus, igreja. Diga assim comigo, a coisa fundamental para eu ter vitória é a pedra. Não é a armadura, não é a espada, não é a lança, não são as amizades, não. A primeira coisa é a pedra. Quando você descansa na rocha que é Cristo, quando você se alicerça na pedra que é Cristo, aí as coisas começam a acontecer. Aí você levanta as suas mãos, aí pessoas se aproximam e te ajudam, aí o Espírito Santo te fortalece, aí você se imune da armadura, aí você guerreia e vence. Mas tudo parte da pedra. Diga assim comigo, igreja, tudo parte da pedra. Se você não estiver alicerçado na rocha que é Cristo, se você não descansar, Moisés descansou na pedra. Se você não descansar na rocha que é Cristo, você vai continuar guerreando as tuas guerras e perdendo. Você vai perder para a prostituição, você vai perder, para o adultério, você vai perder para os vícios, você vai perder para a miséria. Se você não descansar na rocha que é Cristo, você não vai ser munido daquilo que você precisa para vencer em Deus. Levante a tua mão para o céu e diga, eu preciso da rocha que é Cristo. Jesus, ele disse lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, que aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, ele será semelhante a quem? Ele será semelhante ao homem prudente, que edificou a sua casa onde? Sobre a rocha. E o que acontece quando a gente edifica a nossa casa sobre a rocha? Os ventos sopram, as águas descem, mas a casa não cai. Por quê? Porque ela está edificada sobre a rocha. Então a única forma de eu passar a descansar na rocha que é Cristo é qual? É eu dar ouvidos à palavra de Deus e começar a vivê-la. É você ouvir essa palavra que você está ouvindo aqui hoje, você dizer, não, eu creio nisso, e a partir de hoje eu vou mudar de vida, a partir de hoje eu vou andar como a palavra quer, a partir de hoje eu vou viver como Deus quer. Amém? Mas aí no mesmo texto ele diz, porém, aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, aquele que ouvir essa palavra aqui, sair daqui e, isso aí não foi nada, né? Aquele que ouviu uma palavra como essa e disser, não, isso aí não é nada não. A Bíblia diz o quê? Que ele será semelhante ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Vieram os ventos, desceram as águas e a casa caiu. Por quê? Porque quem não ouve a palavra e não pratica, edifica a sua casa na areia. A minha pergunta, ou melhor, a pergunta do Espírito Santo nessa noite para cada um de nós que estamos aqui é: aonde é que a sua casa, aonde é que a sua vida está fundamentada? Ela está fundamentada na rocha, na obediência à palavra de Deus,
ela está fundamentada na perseverança da oração e na fidelidade a Cristo? Ou a sua casa está edificada numa vida sem nenhuma direção de Deus? Aquele que ouve e pratica, edifica a sua casa na rocha. Aquele que ouve e não dá ouvidos, não dá bola, edifica a sua casa na areia. Diga assim comigo: qualquer coisa, qualquer vento, qualquer chuva, derruba uma casa na areia. Agora diga assim comigo: mas pode vir o vento, pode vir a água, pode vir a chuva, mas uma casa na rocha não é destruída. Você pode aplaudir bem forte a Jesus nesta noite? Você pode aplaudir bem forte a Jesus nessa hora? Diga glória a Deus. Deus, Ele quer que você saia daqui hoje com a tua casa, com a sua vida edificada na rocha, edificada nele. Deus, Ele quer que você saia daqui hoje passando a pelo menos considerar e entender que você precisa enquadrar a sua vida a uma vida de oração. Você já entendeu por que precisa orar? Porque orando você é fortalecido, e sendo fortalecido você vence as batalhas. Quantos querem isso? Diga glória a Deus. Aliás, deixa eu fazer a primeira pergunta: quantos entendem que precisam disso? Levante a mão. Pastor, eu entendo que eu tenho passado por lutas, que eu tenho enfrentado situações e não tenho conseguido vencer essas situações, porque tem me faltado essa força. Sabe essa força que vem de Deus? Sabe essa força que vem do alto e que faz as pessoas vencerem? Eu não tenho conseguido ter isso. Mas quantos querem ter isso? Diga glória a Deus. Você quer essa força? Você quer isso? Então a igreja se coloque de pé, por favor. Se coloca de pé. E assim que você se colocar de pé, eu gostaria de pedir a você: dê para Jesus a tua melhor salva de palmas. Mas eu quero que você aplauda bem forte ao Senhor nesta noite. Mas eu quero que você faça o teu melhor nesta hora. Aplauda mais ao Senhor e diga glória a Deus. Amém.